Bem-vindo, pessoal, ao nosso podcast da enfermagem, direcionado para a nossa área, para os nossos colegas, para os profissionais que gostariam de entrar na área, para alunos, né? Meu nome é Cláudio, sou enfermeiro e vou estar apresentando aqui vários assuntos, teremos várias discussões, várias pessoas que se destacam na área da enfermagem. E hoje o nosso convidado é o Mauro. Obrigado, grande Cláudio. Enfermeiro. Eu anotei aqui, o currículo dele tem mais ou menos umas 5 páginas. Eu vou pedir para que ele faça a apresentação. E aí, Mauro, obrigado de ter participando aqui com a gente nessa aventura aí, Valeu. nesse podcast. Vamos conversar um pouquinho sobre a enfermagem. Queria que você se apresentasse aí para a turma. Beleza, Cláudio. Obrigado aí pelo convite. Um prazer grande revê-lo. A gente ficou um tempo aí separado, né? Faz tempo que a gente não se encontra, né? Que é uns 2 anos. Teve a pandemia, mais de 2 anos. Teve a isso pandemia, mesmo, a gente na correria aí nos hospitais da vida e a gente faz tempo que não se encontra. Bom, eu sou Mauro, enfermeiro, como você, né? E me formei já tem um bom tempo, me formei em 1994. Século passado, né? Século passado, rapaz. 94. Fazendo as contas, você tem bastante tempo. Então, eu até nem consigo calcular, eu precisava de uma calculadora. A gente da enfermagem não é muito bom em cálculo, não, né? Mas, beleza, 94, né? É engraçado que quando eu dou aula na pós-graduação, muitos alunos que eu dou aula, né? Eles nem têm a idade do que eu tenho de hospital onde eu trabalho. Cara, atualmente. Isso é péssimo. E aí? É a mesma coisa. Quando eu falo que eu trabalhei tanto tempo aqui, tanto tempo ali, o pessoal... Eu não era nem nascido. Exato, Eu só não coloco fora da sala de aula porque eles não falam. Eu não era nem nascido, tio. Porque se fala... E aí eu me autodenomino pra eles. Não, presta atenção no tio. Eu já sei que eu sou tio pra eles, né? Mas isso é bom, né? A gente construiu uma carreira sólida durante todo esse tempo, né? Fiz Unifesp, né? Isso é a antiga Escola Paulista de Medicina, agora Unifesp, aqui pertinho, aqui pertinho, né? No metrô Santa Cruz, né? Junto ao Hospital São Paulo. Lá eu fiz a minha especialização em pediatria. Pediatria? Pediatria. Eu sempre achei que você fosse meio louco, mas pediatria... Então, rapaz, eu gosto muito de criança. Aí eu trabalhei lá na disciplina de infectologia pediátrica. Trabalhei lá durante 2 anos com crianças HIV positivo e doenças infecto-contagiosas. Isso logo depois que você se formou? Você se formou em 94? Eu formei em 94, 95 eu comecei a fazer especialização e já em 95 eu estava lá na DIP, disciplina de infectologia pediátrica. Não foi o auge da contaminação, mas era muito grande ainda, não? Então, a gente tinha muitas crianças HIV positivo, né, Cláudio? E os antirretrovirais não eram assim tão bons quanto eram, né? Então, inclusive tem um episódio muito engraçado que uma vez eu fui dar o AZT para uma criança, era xarope, né? Sim. Na seringa. Aí eu chamei ele, não lembro do nome dele, falei assim, precisa tomar o xaropinho de AZT aqui, né? Assim, ele falou, não, tio, não quero. Eu falei, mas por que não quer? Ele falou, porque é ruim. Aí parecia cor de groselha, né? Só tinha cor bonita. Aí eu falei, não é ruim não, isso aqui é bom não, tio, é ruim. Eu não gosto, é ruim. Eu falei, não é. Eu falei, daqui. Aí eu peguei a seringa de AZT dele, que eu ia dar pra ele, né? Que ele ia tomar uma quantidade de 5 ml, não lembro direito. Aí eu tomei. Era ruim mesmo. Putz, aí ele ficou olhando assim pra mim, Cláudio. Ele olhou pra mim e falou assim... Aí eu fiz aquela cara, né? De poucos amigos, né? Puta, ruim, muito ruim, né? E aí ele falou assim, é ruim, né, tio? Eu falei, putz, é muito ruim. Mas você precisa tomar. Ele falou, não, tio, tudo bem, eu sei, eu vou tomar, mas não é ruim. Olha, só que... Você conquistou o menino. E ele só queria... E é uma coisa que eu aprendi, que eu acho isso legal, já começando aqui, né? Com criança, nunca minta para elas. Isso é verdade, isso sempre me falaram quando eu trabalhar com criança, nunca minta. Porque se você mentir, ela jamais vai confiar em você. Exatamente. Fala a verdade, fala, olha, é ruim, mas precisa, o tio vai precisar pegar uma veia, eu sei que dói. Exatamente. Mas é importante, explica, seja verdadeiro, seja real com a criança. Porque aí você vai conquistar a confiança dela. Nunca falei, olha, não vai doer. Não. Porque vai doer, você tem que ser sincero para poder conquistar.
Né? E aí, Cláudio, eu trabalhei 2 anos lá na infectologia pediátrica e a gente perdia muita criança. Eu imagino. E muitas crianças, elas se tornavam os nossos filhos. Eu nem gosto de falar muito desse assunto, tá? Eu vou só dar essa introdução, depois a gente muda de assunto, tá? Elas se tornavam a nossa família, os nossos filhos, e nós nos tornávamos os pais. Quem cuidava deles. E era um laço muito grande, e não tinha como não ser. Não existe esse negócio, você sabe que na nossa profissão não existe esse negócio, não, você deixa o seu lado pessoal aqui do lado de fora e aí você só vai entrar com o seu lado profissional. Isso não existe. Cara, eu nunca trabalhei com pediatria, eu sempre trabalhei com emergência, sempre pegamos crianças, né? Então não dá tempo de você ter um vínculo como esse. Sim. Meu, e pra ir embora pra casa, como que você faz depois de um plantão desse? Esse que era o problema, você não desligava, você pensava, e tinha até, pra mim foi o ícone, né, assim, pra mim é o Pedrinho, eu tenho certeza que ele tá lá no céu olhando por mim, independente da crença de cada um, eu sei que o Pedrinho tá lá, e o Pedrinho, a gente ficaria horas falando só do Pedrinho aqui, cara, mas quando eu dei plantão na época do Natal, não lembro se era dia 24, dia 23, aí eu peguei uns 2, 3 dias de folga. Quando eu voltei, que eu olhei no quarto do Pedrinho, que ele já não estava mais lá, porque eram umas portas, né? Cada quarto tinha umas portas que... As portas tinham vidro para que muitas crianças você não podia entrar sem uma paramentação adequada, devido à doença, né? Então todas as portas tinham vidro, eu olhei para a porta de vidro e falei assim, cadê o Pedrinho? E aí falaram, o Pedrinho tá na UTI. E a UTI era de frente, né? Era o setor na frente do nosso. E aí eu fui lá ver o Pedrinho. Ele tava entubado, né? Tava lá sedado, com ventilação mecânica e tal. E aí eu fiz um carinho nele e falei, meu filho, descansa, cara. Assim, sabe, a sua missão aqui já tá cumprida. Não tem por que você ficar aqui, né? Sabe aquele negócio de você... se despedir e libertar ele para um outro plano que ele já tinha passado poucas e boas aqui, sabe, Cláudio? Passados muitos perrengues já. Aí eu falei, não, chega, cuidar só de criança, não. E aí, né, voltando para minha história, eu falei, não. E aí eu fui trabalhar na UTI da anestesia da Escola Paulista, clínica médica, medicina de urgência. Fui pro Einstein, né? Eu trabalho há 25 anos no hospital... Só 25? Só 25 anos, Cláudio. Lá no Hospital Israelita Albert Einstein. Trabalhei 16 anos em UTI, 2 anos com gerenciamento de risco, 8 anos no serviço de ambulância do Einstein. E agora eu tô no pronto atendimento, no pronto-socorro, né? E... Você fez uma excursão pelo Einstein? Fiz uma excursão. Quer dizer, uma mini excursão, porque o Einstein é um grande hospital, então muito não deu tempo de rodar tudo. É um labirinto, e eles crescem cada vez mais. Eles têm um investimento muito grande lá. É um hospital que eu tenho orgulho de trabalhar, sabe? A galera fala, é fácil entrar no Einstein? É fácil. Né? É fácil, você estando bem preparado. Eu acho que esse é um assunto até interessante de a gente conversar. Você estando bem preparado, você consegue entrar. O segredo é você se manter. Como é que você se mantém lá dentro? E interessante, Cláudio, que assim, durante esses 25 anos que eu estou lá, né? Muitas pessoas passaram por lá, e saíram. E é interessante que a maioria dos desligamentos que eu presenciei lá de pessoas e tal, era por motivos comportamentais. Então, isso que muitas vezes nós, enfermeiros, a gente peca por não saber lidar com o outro. É um excelente profissional tecnicamente, sabe muito, mas não consegue lidar com o outro. É isso. Porque eu sempre falei, né? Por exemplo, que agora já tem muito pouco, né? Catéter de Swan-Ganz, lembra? Swan-Ganz, eu lembro. Monitorização hemodinâmica. Vagamente eu li muito isso. Então, pois é. Eu falava assim, a gente pode ensinar um macaco a passar um catéter de Swan-Ganz. Repetição. Técnica é muita repetição, se ensina. Agora, você jamais vai ensinar um macaco a ser humano. Exato. O ser humano é um ser humano. Então, esse negócio de relacionamento interpessoal é muito interessante. Então, é uma área que e a gente na graduação não vê isso, né, Cláudio? Não vê.
essa preparação. A minha graduação foi mais ou menos foi na mesma época. Eu saí da faculdade em 92. Você saiu em 94. Nós pegamos mais ou menos o mesmo tipo de formação. Eu fiz PUC de Campinas também, uma excelente faculdade. Eu acho que eu saí muito bem preparado da faculdade. É claro que não posso dizer que eu saí totalmente preparado, porque a vida nos prepara, né, na sequência. Mas a PUCamp me deu uma excelente formação e eu saí sem medo de encarar uma UTI, como eu encarei, sem medo de encarar um pré-hospitalar que eu encarei. E falando do pré-hospitalar, eu e o Cláudio, a gente teve, né, Cláudio, a honra de trabalharmos juntos no GRAU, né? Exatamente. Que é o Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar do Estado, né? Em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, a gente trabalha junto com o Corpo de Bombeiros. Exatamente. Uma grande escola. Nossa, lá o buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo. Ali é. Lá a gente vê... Você tá há quanto tempo no grau? 20 anos. Eu fiquei 25. 20, então eu sou concursado, né, pelo Estado, né, titular, cargo efetivo. Tô há 20 anos lá. Inclusive hoje à noite estou de plantão lá. Oh, que delícia. Quer dizer, eu tô hoje à tarde lá no Einstein e à noite já tô no Grau e assim vai, né, nessa correria. A sua vida inteira de profissional foi essa? De dois empregos? Rapaz, eu já tive até 3 empregos. Cara. O começo é muito complicado, né? O começo, inclusive, quando você vai querer comprar sua casa, o carro, casar, né? Não vamos falar sobre casamento, não, tá bom? Não. Casamento a gente... Tá bom. Aí a gente precisa realmente juntar grana, né? E eu já cheguei a trabalhar 3 empregos, mas era bastante insano, né? Mas é isso. Aí, né, então... Saindo dessa, aí eu fiquei na Escola Paulista, Einstein, Grau, e aí a minha formação, então... Aí eu corri muito atrás de me formar, né, Cláudio? Me especializar, correndo atrás, porque você precisa correr atrás. Entendeu? Sem dúvida. As coisas não vêm para você, não é aquele negócio, você não pode sentar e falar assim, vinde a mim, né? Você tem que correr atrás, senão a coisa não rola. E toda a minha formação foi para atender trauma, emergência. Sim. É isso que eu gosto, é isso que eu faço com muito amor, com muita vontade, né? Até hoje a gente estuda, até hoje a gente se atualiza, se aprimora. Hoje a gente vê cada vez mais informações vindo pra gente de maneira assim avassaladora. E essas informações a gente tem que tomar muito cuidado também Da maneira que vem. Né? Qual é a fonte? Qual é a fonte? Isso eu, vira e mexe eu falo em sala de aula pro pessoal da pós também. Toma cuidado de onde vem essa fonte. Tem que procurar lugares bons que te formem com substância, com conteúdo. Vou dar um exemplo de qualidade. Rápido. Você viu que agora não usamos mais colar cervical para isso e para aquilo. Espera aí. Vê a fonte. Vê o porquê. Não vai sair fazendo propaganda de que não se usa mais isso. Nós vamos queimar todas as pranchas em praça pública. Exatamente. Então é muito perigoso, é muito perigoso. Mas a gente tem que se atualizar todo dia. Sim, todo dia. E aí eu fiz todos esses cursos que tem sopa de letrinha, né? Sopa de letrinha, todos os ATs, RLS. Eu tenho Heart Saver, BLS, ACLS, PAUS, PHTLS, ATCN e AMLS. Todos os LS. Todos. E assim, eu falo, né? Graças a Deus e também ao meu esforço, né? Eu glorifico muito o cara que tá lá em cima, porque esse nunca nos abandona. Sim. Graças a ele e também ao meu esforço, né? Eu fiz todos esses cursos. Em todos esses cursos, Cláudio, eu fui indicado para ser instrutor. Virei instrutor em todos os cursos. Então, eu fui instrutor. Alguns a gente já perdeu a instrutoria, porque você precisa repetir, você precisa dar aula, né? E a gente não consegue também... Eu perdi também porque eu não fui mais instrutor. Aí você tem que fazer uma gama de cursos ali, né? De AC, de B. Mas isso foi muito bom para mim, porque é uma coisa que você procura para você, essa afirmação. Isso é bom. Então, basicamente é isso que eu sou. Bom, fora isso tudo, né? Eu comecei a desbravar um outro campo que era a teologia.
Aham. Eu fiz, não terminei, né? Isso aqui é uma certa frustração minha. Mas eu fiz quase 3 anos de teologia aqui na Universidade Mackenzie. Se você não fosse enfermeiro, você seguiria essa área? Não. Eu acho Você fez para um conhecimento. hobby. Hobby. E aí eu falei, por que eu vou fazer, né? Filosofia, história. Eu tava pensando nessa área, né? Meio humanas e tal. Aí eu vi a grade curricular do curso de teologia do Mackenzie, me interessei. E na Universidade Mackenzie, se você quiser ser pastor presbítero, né, da igreja presbiteriana, você faz seminário. Entendi. Na universidade, o curso de teologia é estudo da religião como um movimento. Tudo. Pô, te abre a mente, você estuda muita filosofia. Esse você não terminou? Não terminei, não deu. E vem cá, por que você foi fazer enfermagem, Mauro? Putz, essa pergunta eu não vou saber te responder. Você caiu de paraquedas, teve influência de alguém? Ninguém da minha família era da área. Eu sou do ABC, então meus primos, meus tios, tudo da área de metalúrgico, né? Uhum. Tudo lá, Volks, Ford, meu pai foi piloto de prova da Mercedes, trabalhou na Jura que seu pai foi piloto de prova da Mercedes? Foi o primeiro piloto de prova da Mercedes aqui no Brasil, era meu pai. Ele que me ensinou a dirigir. Eu vou até fazer uma inveja. Eu acho que meu pai foi o primeiro piloto de prova também da General Motors. É mesmo? Lá em São Caetano? Lá em São Caetano. Pegava o carro lá, testava no interior. Então, foi os primeiros. Tamo junto. Legal. E... É que eu sou do ABC também. Legal, é nóis. Coisa bem do ABC, né? Você é de Santo André, São Caetano? São Caetano, eu morei de São Caetano em São Bernardo. também. Eu morei em São Bernardo também. Nossas vidas se cruzaram aí por aí. E aí, assim, eu fiz técnico em Química. Caramba, técnico em Química e foi parar na... Porque lá no ABC, cara, assim, era... Hoje eu não sei, hoje a molecada não quer saber muito de curso técnico, né? Exato, lá o técnico era muito forte, né? Então eu fiz técnico em Química, trabalhei na Pirelli Pneus lá em Santo André, no controle de qualidade de matéria-prima, muito legal, adorava coletar matéria-prima, fazer análise no laboratório, controle de qualidade, né? Gostava muito. Aí você fala, mas enfermagem, tem a ver? Caiu. A única coisa que eu não me via era preso num laboratório. Sei. Né? Fazendo ensaios químicos, não me via. Eu falei, eu precisava fazer alguma coisa que tenha mais relevância. Não que aquilo não fosse relevante, mas não me preenchia. Entendi. E assim, e aí, o que eu faço? Cara, assim, não sei de onde veio. Eu acredito o seguinte, eu acredito numa coisa chamada vocação. Você sente que você realmente tem vocação para isso? Você foi vocacionado. Vocacionado é quando alguém te chama para fazer determinada coisa. E, sinceramente, as histórias que você já contou pra gente em vários encontros, né? Realmente, a gente vê que você realmente tem essa vocação. Uma história que eu achei muito interessante, eu queria que você fizesse uma pequena palavra sobre ela, que eu achei muito legal isso, porque incentiva muito o enfermeiro, né, a procurar o conhecimento. Você trabalhou na UTI do Einstein em neurologia. Isso. Quem cuida do paciente quando ele vai fazer hipotermia terapêutica? Nossa, é interessante, né? A gente a gente induzia muito paciente para hipotermia terapêutica, controle de hipertensão intracraniana, tal. Os estudos que saíram no New England mostravam isso, que eram bons, eram promissores. A gente tem um controle da hipertensão intracraniana, né? Então, era uma terceira linha de terapia. Quando você esgotava todas as outras, vamos fazer hipotensão, vamos fazer hipotermia. E assim, quem é o profissional que faz tudo isso? Enfermeiro. É claro. Enfermeiro. A equipe multi, não desmerecendo de maneira nenhuma. Não. Mas quando você me contou essa história, eu falei, eu acho que quanto mais complexo é o paciente, quanto mais difícil é o paciente de cuidar, quanto mais grave, a enfermagem tem uma atuação muito maior, né? É interessante que tinha médico, às vezes, que o médico vai lá, passa a visita, né? Vamos falar do médico da UTI, né? Do diarista, do plantonista.
Ele vai lá, examina o paciente, checa tudo, se está tudo ok e tal, faz o exame físico, faz a evolução e tchau. Ele fica o quê? 30 minutos? Sim. Com o paciente, vendo o exame, olhando o paciente e tal. Modifica a conduta e tal e... As outras, digamos, 23 horas e 30 minutos é você. É você, equipe de enfermagem. Sim. É você enfermeiro, é o seu técnico, o seu auxiliar que está lá à beira-leito, né? E a indução da hipotermia é fácil. A manutenção da hipotermia é extremamente delicada, complicada. E o reaquecimento do paciente, então, aí sim que era, né, o gold standard do negócio. Você precisava fazer muito bem o reaquecimento. Sim. E quem fazia isso? Nós. O enfermeiro, Entendeu? na beira-leito. Na beira-leito. Eu tava vendo ontem, interessante, eu não sei se você viu, né? Esse filme que tem na Netflix agora, O Enfermeiro da Noite. Assisti ontem. Você assistiu? Eu também assisti ontem. Que louco, que filme. Tem algumas coisas muito interessantes, Muito. inclusive mostra o dia a dia lá à beira-leito. Quem Sim. cuida do paciente é o enfermeiro. Sim, isso já esse filme se passa final de 90. É, por aí. Né? E naquela época já você vê que o enfermeiro é que estava ali do lado o tempo todo, Sim. tomando conta de tudo e tomando condutas, né? Sim, um filme Eu bem acho- interessante. Hoje que a gente está tentando avançar esse lado no Brasil, né? E do enfermeiro realmente ter algumas condutas ali. Mas o que eu achei bastante interessante é quando você falou que é o enfermeiro que fazia isso. Eu fiquei imaginando, porque eu nunca trabalhei com neuro, o quão complexo que é um paciente neuro, né, fazendo um procedimento como esse, e quem faz tudo é o enfermeiro. Então eu falei, pô, quanto mais grave o doente, mais o enfermeiro tem que estar presente e ter o conhecimento. Eu lembro de uma experiência, Cláudia, isso daí foi muito legal. Tinha uma paciente que era médica do Einstein, ela teve um AVC hemorrágico por um rompimento de um aneurisma intracraniano, então, né, uma HSA, uma hemorragia subaracnoideia, né, top master. Quem cuidou dela, quem drenou o cérebro dela, que precisou fazer uma derivação ventricular externa, colocou um monitor de pressão intracraniana, quem fez isso foi um neurocirurgião. Sim, claro. Que era presidente do Einstein. Certo. Naquela época. Hoje ele já não é mais o presidente do Einstein, mas naquela época ele era. E eu estava cuidando dessa paciente, que era médica do Einstein, um marido médico do Einstein, um neurocirurgião era o presidente do Einstein, e eu que estava cuidando dessa paciente. E um dia de manhã eu fui lá dar uma olhada dela, fazer aquele exame inicial, olhei e tal, e vi que a derivação ventricular estava fora de nível. Falei, não, tá errado. Fui lá, peguei a régua, tal, coloquei, mexi, posicionei, fiz tudo o que deveria fazer, beleza. Continuei tocando plantão. E aí veio passar visita. Ele veio passar visita, o meu chefe de enfermagem, o chefe da UTI, todo mundo veio, né, ver a paciente, passar aquela visita diária. E aí eu tava lá no fundinho, né? Tava aquela roda, um monte de gente. Eu tava lá no fundico, né? Assim, lá, de braços cruzados, ouvindo lá o que eles estavam discutindo. E aí quando o neurocirurgião falou assim, olhou para a DVE e falou assim, quem que mexeu aqui nessa DVE? Nessa derivação ventricular? Né? Quem que mexeu? Aí eu vi todos os olhos virando para mim, todo mundo virou assim, né? Olhando para mim. Você saiu correndo? Não, eu falei assim, fui eu. Aí o neurocirurgião falou assim, foi você, Mauro? Eu falei, foi eu. Ele falou assim, se você que mexeu, eu tenho certeza que está correto. Nem Olha vou o querer respeito verificar. da equipe. Sabe, foi uma experiência... Mas de onde veio esse respeito? Pois é, então. Eu acho que cai naquele negócio de formação, né, Cláudio? Sim. Eu acho que enfermeiro medíocre, e usando a palavra medíocre no bom sentido, porque medíocre deriva de mediano. Quando eu te chamo de medíocre, eu não estou te falando que você é ruim, tá? Sim. Eu tô falando que você é mediano. Médio, você não... medíocre é médio, né? Tá bom, passa de ano. Sim. Enfermeiro medíocre a gente tem a rodo, né? Eu sempre falo para os alunos da pós-graduação, porque eu também dou aula na pós lá no Einstein, né? Eu falo para eles, a gente não pode ser medíocre. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o enfermeiro. O enfermeiro.
né? E para isso você tem que estudar muito, você tem que ir atrás muito, sabe? A faculdade não te dá isso, a pós-graduação não te dá isso, os cursos de sopa de letrinha não te dão isso, te dão só um embasamento de conhecimento. Te abrem a mente para você ir atrás, né? Mas agora, habilidade, atitude, valores pessoais, isso é uma coisa que você tem que construir com o passar dos anos. Sim. Entendeu? E você precisa ir atrás com muito afinco. Você escolheu estar lá. Eu escolhi sair do técnico de química e escolhi ir para a área da enfermagem. Foi a minha primeira opção e eu faria tudo de novo. Né? Eu não gosto de escutar aquela frase: ah, por que você não estudou um pouco mais para ser médico? Você é tão bom. Isso mata qualquer um, né? Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Né? E aí, Cláudio, você corre atrás disso, porque é o seguinte, você escolheu estar lá, não é o paciente que escolheu estar lá, ele está num momento de fragilidade, de necessidade, e você que escolheu estar lá, e você precisa dar o melhor para ele. Você não pode dar, sabe, uma quirela, uma migalha que cai da tua mesa. Você tem que dar o melhor. Aquela pessoa que está na frente, na tua frente, é a pessoa mais importante do mundo. Sem dúvida. A gente tem conversado bastante sobre a formação. Uhum. Você tem pego recém-formados? Tenho. Faz um comparativo da época que você se formou com os nossos recém-formados. O que você... Da tua opinião aí. Cara, não vou falar. Minha cara fala tudo, né? Ô, Cláudio, a minha formação, né? Assim, eu fiz 4 anos, a gente estudava integral. Era das 8 da manhã às 18. A gente tinha 4 aulas por dia só. Uma das 8 às 10, uma das 10 ao meio-dia. Meio-dia era o almoço. Sim. Do meio-dia às 2 era o almoço. Aí das 2 às 4, das 4 às 6. Eram 4 aulas de 2 horas. E foram 4 anos integral. Hoje a formação de alguns enfermeiros são de 4 anos, fazendo das 19 às 22. Sim. Aí eu falo, opa, pera, a continha aqui tá meio diferente, né? Ah, não, mas isso aqui é o mínimo que o MEC recomenda para formação. Putz, aí você trabalha no mínimo do mínimo do mínimo para lançar no mercado o quê? Que tipo de profissional, né? E você vai colocar, você vai estar cuidando de vidas. E é o que a gente estava falando aqui, Cláudio. São 23 horas e 30, mentira, são 24, né? Sim. Porque naqueles 30 minutos você também está na beira do leito. São 24 horas você dando assistência para um paciente crítico. Pelo menos eu sempre trabalhei com paciente crítico. Sim. Você lá na rua, é você sozinho, é você... Às vezes o outro enfermeiro, porque a gente trabalhava muito junto, Trabalha em dois, né? Em 2 enfermeiros. Eu, você, um bombeiro, né? E a gente tá lá com um paciente gravíssimo. E aí, o que é que você vai oferecer para esse paciente? Que tipo de atendimento? Sem dúvida. Eu fico imaginando você na sua formação. Para chegar onde você chegou hoje, você, além da formação acadêmica, você estudou muito. Pegando alguém se formando agora... Para chegar onde você chegou, para galgar aquilo que você é hoje, como enfermeiro respeitado e tal, com certeza ele vai ter que estudar o dobro daquilo que você fez após a graduação. Assim, eu vejo, continuando só respondendo a sua pergunta anterior, Cláudio, atualmente a gente tem pego uma formação muito mais deficitária, porque esses últimos 2 anos foi tudo online. Sem dúvida nenhuma. E online a gente sabe como é. Eu tenho o meu filho, 17 anos, que estudou 2 anos lá com online. Sim. E Você chegou a fazer alguma aula online? Dar aula online nessa época? Sim. Cara, era péssimo. Você achou? Péssimo, né? Porque você ficava olhando para uma câmera e você, assim, não sabia quem estava lá, né? E aí, muitas vezes, você olhando lá para o nada, que era a câmera, você falava assim, e aí, pessoal, vocês estão me acompanhando? A mesma experiência minha. Exatamente. Ninguém responde, meu. E aí tinha eu lembro que teve uma turma que tinha um cara que falava, um único cara, né? Que ele, não, professor, tô aqui, né? Então eu sabia que tinha alguém vivo do outro lado.
De 50 que estavam assistindo, um estava vivo. É a mesma experiência que eu tive fazendo EAD. Porque as câmeras não eram abertas, a galera não abria câmera, né? Porque não era obrigatório, não tinha essa obrigatoriedade, né? Então as câmeras 100% desligadas, áudio desligado. Às vezes alguém escapava e ligava o áudio, né? Eu não sei. O EAD, ele tem o seu lugar. Não tenha dúvida nenhuma que ele cabe, ele tem o seu lugar. Ele tem que se encaixar com essa população, por exemplo, que não está acostumada tanto quanto, por exemplo, o teu filho, meu filho. O Mário se dá muito bem com o EAD. Porque eu vejo ele participando. Ele não abre câmera também, ele pode ter uma fita na câmera. Mas ele está ali, diferentemente da nossa geração, né? E de uma geração aí também, não muito longe, né? Que são esses da pós-graduação que se formaram aí há 1 ano, 2 anos. Eu acho que ainda está faltando alguma coisa para a gente conseguir fazer o EAD engatar em algumas matérias, em alguns assuntos. Por exemplo, ainda agora o modelo é híbrido, né? Isso. Pois é. Eu acharia que... Bom, por exemplo, aula prática. Não existe como você não ter uma aula prática na enfermagem. Amanhã à noite eu vou dar aula prática de trauma. Sim. Amanhã. Tem aluno que fica online. Não tem como. Como é que você vai ensinar prática? Não tem como, não existe isso. E eles ficam pé da vida que falam, não, eu não tô conseguindo ver direito. Cara, como ver direito? Você tem que estar aqui colocando a mão. Exato. Então isso, eu acho que o EAD ele veio para ficar, mas ele não pode ser exagerar. Então, a gente precisa realmente... Precisou por conta da pandemia, ok, né? E agora a gente precisa realmente temperar a formação do profissional. Exatamente, você falou certo, temperar isso, né? Porque realmente a formação tem... nossa ideia é estar discutindo formação aqui no podcast também. Legal. Vai ser muito interessante. Eu queria que você falasse para mim da tua experiência de rua, porque você trabalha na rua. Você é um cara da rua. Da rua, adoro ambulância, adoro ficar na rua, né? Bom, a rua é aquele negócio, né? É um ambiente não controlado. Isso. Você não tem 4 paredes ali, né? Eu falo até para os alunos, você assistir um paciente, cuidar de um paciente, né, dentro de uma sala de emergência, e olha que a sala de emergência também é um ambiente, né, bagunçado, mas ele tem um controle, né? É diferente. Na rua você não tem controle de absolutamente nada, né? Nem do tempo, né? Hoje, por exemplo, que está frio, garoando, chovendo, né? Você não tem controle muitas vezes sobre as pessoas que estão lá, né, te olhando, porque sempre tem gente, né, olhando. Você não tem controle de muitas coisas. A luminosidade, temperatura. É claro que a gente sempre trabalha, né, no quesito segurança. Né? Se a cena não for segura, a gente não atende. A gente tem essa premissa no pré-hospitalar. Sem dúvida. Né? Não adianta nós não somos super-heróis, né? Então a gente precisa trabalhar com segurança. Mas, assim, é um ambiente completamente sem controle. E é aquele negócio que eu falei, Cláudio. É você. Você e o seu colega. Com aquele material que você tem. Com aquele material que você checou de manhã. Eu lembro que eu acho que a galera vai ter oportunidade de conhecer o Sérgio, não? O Sérgio acho que vai vir aqui conversar com você, não? Nós vamos ter uma conversa com o Sérgio Ótimo. também. O Sérgio foi o cara... Olha só, eu já sou antigão, hein? Já tô dando uma... O Sérgio é que me treinou no grau. Nossa, então você teve que estudar muito depois ainda. Muito, porque o Sérgio, né? Vocês vão conhecer demais. O Sérgio. E eu lembro que o meu primeiro dia no grau lá, eu lembro disso como se fosse hoje, hein? Ele falou assim, desmonta todas as mochilas, abre todas as mochilas e tira tudo lá de dentro. Ele me fez abrir todas as mochilas. Porque você vai contar com aquilo que você sabe que tem. Não adianta eu confiar que o cara da noite me passou a mochila e eu não checar, eu preciso checar. Então, sou eu, você, o nosso material que a gente checou, que a gente conferiu, que a gente sabe que está lá.
né? E é você que está lá lidando com inúmeras situações, né? Como é aquele negócio, a gente que trabalha em urgência e emergência, né? A gente pega desde parto pélvico, Sim. parto com apresentação pélvica, Até até o cara de 102 anos que está lá em insuficiência respiratória na residência e a família te chama para você uma fazer queda alguma de coisa. aviãozinho. Uma queda de avião, um tiroteio, um sequestro, uma tentativa de suicídio. Teve um sábado agora, tem um mês atrás, um sábado que a gente pegou 12. Claudio, 12 tentativas de suicídio no dia. É claro que a gente não chegou em todas, né? Sim, mas foram 12 ocorrências de tentativa de suicídio que entraram. Então, para você ver, e aí a gente realmente precisa estar extremamente preparado, né? Cara, eu vou já deixar um convite em aberto aqui para você. A gente já está partindo para os minutos finais da nossa conversa. Já? Nem começamos? Mas eu quero deixar um convite aqui. Eu não vou nem entrar no assunto. Sobre a gente conversar mais sobre pré-hospitalar, sobre essas ocorrências. Vamos. E também daquela tua experiência que você teve no Haiti. Depois do terremoto. Depois do terremoto, você foi um dos únicos enfermeiros, foram poucos enfermeiros do Brasil que foram para lá. E tem umas histórias bem legais ali. Então eu já vou deixar aqui meio em aberto esse convite para ti. Venho. Para a gente vir aqui, fazer uma mesa, conversar com outras pessoas sobre esses assuntos bem interessantes aí. Para ver até onde pode chegar um enfermeiro. Eu tive a oportunidade, o prazer de compor a primeira equipe que o Einstein... Depois a gente conta, né? Sim, claro. Vamos deixar um Vamos quero mais. deixar um quero mais aí, que acho que vai ser bem legal. A primeira equipe que chegou lá no Haiti, né, vindo do Brasil, para ajudar lá no pós-terremoto, né? Então a gente conta numa outra ocasião. Foi muito bom, foi uma experiência única, né? Foi muito bacana. E uma coisa, né, que eu gostaria de deixar, o começo é sempre muito complicado, né, Cláudio? Sim, o começo... Graças a Deus, eu e você, o Sérgio, que a galera vai conseguir, são meus grandes colegas, a gente conseguiu estar onde está, mas depois de muito perrengue, né? Muito tempo, né? Eu lembro que o meu primeiro emprego, eu morava ainda em São Caetano, estudava na Escola Paulista, né? Fazia pós. Isso então foi que eu me formei em 94. Então, em janeiro de 95, o meu primeiro emprego foi no hospital lá da Vila Maria, no Vermelhinho. Lembra do Vermelhinho? Para quem não é de São Paulo, quem não conhece o ABC em São Paulo, é uma viagem. É longe, rapaz. É longe. Então, era um hospital público, o vereador José Storópolis, se eu não me engano, era isso, né? Que era o famoso Vermelhinho, que ficava na beira da Marginal Tietê. E eu fui lá abrir a UTI pediátrica de lá. Olha só, então foi um serviço público, né? Que era o que tinha, era o que me oferecia e assim, não adianta a gente querer já no começo, né? Comer o filé mignon. Porque é difícil. Os alunos reclamam comigo, Cláudio, que hoje o primeiro emprego está muito difícil. E realmente, muito difícil. A gente tem um número muito grande de profissionais no mercado. E aí eu volto naquela tecla. Se você não é o melhor, se você é medíocre, se você é mediano, você vai estar competindo com um monte de gente. Agora, se você tem um diferencial, se você estuda, se você mostra conhecimento, atitude... Você está um passo à frente, né? Com certeza. E esse respeito e essa admiração que a gente conquista é durante um bom tempo. E vale a pena, eu acho que vale a pena também só ressaltar que o começo é difícil, né? E que a gente, às vezes, erra bastante. Sim. É uma coisa, infelizmente, a gente não deveria errar. Mas a gente é humano e a gente erra. A gente erra não porque a gente quer errar, mas existem falhas no processo, existem lapsos, existe um sinão de fatores que levam você a cometer um erro. Sim. Eu já cometi. Deixo para um outro momento para contar essas experiências. Isso, cometi erros e que erros que levaram realmente
a desfechos bem ruins. E esses erros foram os meus maiores professores. Sim. Nunca mais aconteceu algo Nunca parecido. mais, cara. Eu já errei medicação, Cláudio. Entendeu? Eu não vou falar nome de medicação nem de paciente, senão me entram com processo, né? Vão me processar. Claro. Mas eu já errei. Nós faremos abordagens a respeito de segurança do paciente aqui. A gente está querendo fazer uma coisa bem legal sobre segurança. Isso é bom. E você trabalhou... eu vou te convidar também. Trabalhei com segurança do paciente. Foi, gerenciamento. Investigando evento adverso grave, evento adverso catastrófico. Nossa. Eu era do CSI do Einstein, né? CSI. Toda vez que eu chegava em algum setor, a galera meio que corria, falando, putz, o Mauro chegou. Sai fora. Sai fora, ele vai pegar alguém aqui que fez alguma, né? E aí eu falava às vezes, não, só vim tomar um café aqui, pessoal. Só vim dar um oi, calma. Não precisa Puta sair experiência, Maurão. Muito bacana. Maurão, pra gente finalizar, o que você fala para essa turma que está chegando na enfermagem ou querendo entrar na enfermagem, para técnicos que querem fazer faculdade de enfermagem? Qual a sua mensagem final para essa turma aí? Tá bom. Eu acho que a primeira é não desista. Vá em frente, né? É uma profissão que deu tudo aquilo que eu tenho, né? Como pessoa, né? Para minha família, tudo aquilo que eu construí foi graças à enfermagem, né? Apesar da gente ter que trabalhar bastante. Sim. Essa área de pré-hospitalar é uma área que te dá muita satisfação pessoal, profissional, porque você vê o seu trabalho, né, a atuação daquilo que você faz. Mas faça o melhor. A gente só consegue, depois de um plantão de 24 horas, eu lembro uma vez um plantão de 24 horas, 12 óbitos. Depois de 24 horas, a gente só consegue ir para casa, descansar, colocar a cabeça no travesseiro, estando em paz com você, estando em paz com as vítimas que você atendeu, estando em paz com Deus. Quando você dá o melhor, você fez tudo aquilo que você podia. E você não entregou nada mais, nada menos do que a melhor assistência de enfermagem. Você não ficou em dúvida se aquilo que você fez estava certo ou errado. E você precisa se preparar para isso. Perfeito. Entendeu? Show. Então não desista, corra atrás dos seus objetivos, seja o melhor enfermeiro que você puder ser. Porque as vidas das pessoas que vão passar por você vai depender disso. Show. Então, vamos com fé, vamos confiando em Deus, mas vamos de cabeça erguida. A nossa profissão tem muito ainda a ser reconhecida, a ser valorizada. Vide o piso salarial que a gente está aí labutando. Exatamente. Mas eu acho que um dia, a gente vai ter o reconhecimento que a gente tanto merece. Então não desista, entra de cabeça, que eu faria exatamente tudo aquilo que eu fiz. Tudo de novo. Menos pegando alguns professores aí na rua, né? Escolhe outros. Eu falo assim, não, Sérgio, você não, me dá alguém melhor. Vocês vão conhecer o Sérgio. O Sérgio é muito gente boa. Maurão, sem palavras. Obrigado. Foi show esse papo. Pena que é rápido, convidaremos você novamente para a gente conversar sobre o Haiti, sobre pontos específicos aí. Tem muita Queria coisa, agradecer muito. Legal. Agradecer o pessoal aí que está nos acompanhando. Acho que foi muito legal essa participação do Mauro. E aguarde novos assuntos, novos profissionais. Obrigado, Maurão. Tamo junto. Obrigado, Cláudio. Valeu. Pessoal, obrigado. Foi um prazer, uma satisfação conversar com o Cláudio e estar aí com vocês. Espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira. Fiquem com Deus e aguardem aí os próximos podcasts nossos aqui, beleza? Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado.